E o vendedor, para reforçar isso que a gente estava dizendo, tem que ouvir antes, tem que perguntar, Ele contou, falou, olha, eu vou contar uma coisa que eu fiz semana passada. Eu falei, o que foi? Chegou um cara aqui, ele entrou, eu já fui atacando, estava motivado, descrevi o carro, fiz test drive com ele, voltei. E eu falei, o que ele achou? Ele falou, olha, eu achei muito bom, mas eu só vim perguntar onde era a padaria aqui do lado, né? Não perguntou, não ouviu o cliente, não sabe. O cara gostou de passear de carro, ele pensou que aquilo era uma pessoa assim, e é real essa história. Ele pensou que era normal ir lá alguém e ficar passeando de carro. Pergunte para o seu cliente o que ele quer, o que ele está procurando, qual o tamanho do sapato dele antes de oferecer. Inclusive, se você não puder dar para ele, indique onde ele pode conseguir. Que está cozinhando um vínculo de qualidade de relação. Mas eu entendi um pouquinho o que quer dizer, porque assim, uma vez estabelecido, e vamos dizer, um determinado serviço, um determinado produto conhecido no mercado. Então, todo mundo já sabe, são os mesmos clientes, as mesmas negociações, os mesmos negociadores, e muitas vezes, na terceira, quarta negociação, o cara diz assim, tudo bem, eu quero o teu serviço, mas só que me dá o preço. E, obviamente, se você tem um produto muito diferenciado, nesse momento, às vezes, você realmente não tem condição, nem tempo de você argumentar que o teu produto é mais caro por isso, e até porque ele nem deu abertura para você para saber quanto é que o outro está oferecendo. No meu ramo é mais ou menos assim também. Dizer, escuta, qual é a taxa? Quero saber a taxa. O resto não quero saber, quero saber a taxa. Mas, escuta, o que você está precisando? Bom, eu estou querendo contratar um gerente, mas eu quero saber a taxa, o resto não me interessa. Bom, aí você dá ou não dá a taxa. Esse é o problema, porque ele definitivamente fecha a porta para qualquer tipo de negociação. A nossa tendência, no nosso caso, a gente não dá taxa. Eu digo, não, a gente vai, primeiro vamos ver qual é o tamanho do desafio para saber se a gente aceita. Porque às vezes, só porque você vende, você não é obrigado a vender para todo mundo. Também tem. Às vezes um bom negociador, diz, não, e até logo, e vai embora. E parece fácil, assim como o Bernie está falando, eu estou dizendo, não, eu não vou dar o preço. Mas se deu o preço, acabou a negociação. O cara te liga, custa quanto? 30, obrigado, tchau. Cadê a negociação? Então, acho que a gente tem que valorizar o produto, tem que conversar. Mas e para o cliente que não aceita conversar? Então, esse não é cliente. Se você não puder perguntar e não ouvir as necessidades, significa que ele está especulando. Então, também, a resposta para esse ouvinte, eu não sei que produto é, mas a minha resposta é, se o cliente não tiver tempo para conversar a respeito, ele não é cliente. Ele está afim só de pegar o preço e ir embora. Tem que valorizar. Mas ele pode um concorrente que veio pesquisar. Também. Mas ele pode voltar a ser cliente numa outra situação. Então, mesmo que não haja essa negociação, quem está negociando do lado de cá não pode fechar para uma futura negociação. Na verdade, todo mundo sonha em como fazem os supermercadistas, onde não tem negociação. Antigamente você ia no armazém, fazia um arredondamento, ganhava um descontozinho, um pãozinho a mais, um brinde, coisa desse tipo. Caderneiro. Isso acabou, esse negócio. Isso hoje vai no supermercado, pega na prateleira e acaba. Com a máquina, com a máquina. A internet é a mesma coisa. Como é que você vai negociar na internet? Não tem. O preço aquele acabou. Você compra, bota no carrinho ou não. Então todo mundo, na verdade, sonha em esse tipo de negociação, principalmente na área de venda. O que o Maurício disse é um pouco a história do Tancredo. Ele disse 2 nãos, mas não fechou as portas com nenhum dos 2 interlocutores, das 2 histórias que eu contei. A gente recebeu ali agora há pouco uma participação da Michele do AU por e-mail. Ela deixa pra gente falar sobre pós-negociação. Ela conta ali uma história que ela comprou o carro e depois de comprar o carro, o sujeito ficava lá, olha, parabéns, você fez um excelente negócio, disse que apertava a mão, dava tapinha nas suas costas, coisa toda. E isso, pelo texto dela, deixou ela com uma má impressão, a impressão de que fez um mau negócio. Precisa ficar fazendo propaganda na negociação depois que ela acabou? Como é que é isso? Álvaro, permita-me responder antes dos meus colegas. Olha, eu vou levar por um outro lado essa questão. Eu acredito que talvez o ponto mais importante na atitude de qualquer pessoa que fecha um acordo, que fecha um contrato, é cumprimento da palavra empenhada. Aliás, você sabe que, levando para o país, no sentido geral, uma das características dos países desenvolvidos é a garantia de cumprimento dos contratos juridicamente perfeitos, o que implica um poder judiciário eficiente na solução de controvérsias. Trazendo para o campo pessoal, a pior maneira de você seguir na vida é fechar acordos e dar uma de esperto, entre aspas, e começar a cumprir alguma parte do acordo, querer modificar algum item do acordo, dar uma, digamos assim, um trança-pé ali na frente, um trambiquinho qualquer. Isso é a pior coisa. Primeiro ponto que eu acho muito importante é aprender a dizer não assumir compromisso que não possa cumprir, e depois de fechado o acordo, vá até as últimas consequências para cumprir a palavra que você empenhou. A base do sucesso de um ser humano é a credibilidade na sua palavra. Quando você está numa empresa, em qualquer cargo, um dos fatores de sucesso é
todo mundo olhar para você e dizer o seguinte: aquele sujeito, se empenhar a palavra, acredite porque ele vai cumprir. A base do insucesso, por mais inteligente que o profissional seja, é alguém dizer: aquele sujeito, se empenhar a palavra, fique com o pé atrás porque há alguma grande chance dele não cumprir. Promete, mas não entrega, né? Exatamente, isso é terrível, isso vale para tudo. É claro que nesse caso, é mais ou menos como a história do elogio. Todo elogio exagerado soa como falso. Toda a maciada exagerada soa como falso. Talvez o que essa ouvinte escreveu aí tenha sido um sujeito que exagerou, né, exagerou na dose. O que deve ter acontecido é que o chamado pós-venda, alguém leu lá 5 ou 6 perguntas, ligou para ela e falou: você está satisfeito? Sim. Você gostou? Sim. Você... ela ficou mais insegura do que satisfeita. Acho que o pós-vendas é o seguinte: pelo que eu entendi, era com o vendedor mesmo. Eles fecharam o negócio e ele ficou: olha, parabéns, no próprio momento. Um grande carro. Sabe qual é o melhor pós-venda de todos? Parte do que o Pio falou. Primeiro, está aqui o meu cartão, está aqui o meu telefone. Não vai dar problema. Se der algum problema, eu estarei à disposição. E quando der, se der, a pessoa realmente se colocar à disposição e resolver aquilo que foi dado. Isso é pós-venda de verdade. Passa mais credibilidade. Não é marketing, não é outdoor, não é televisão dizendo: vem aqui que tem pós-venda. Ajoelhou, tem que rezar. Prometeu, tem que cumprir. E se o que você prometeu, por algum motivo der errado, você tem que ser o primeiro, quem vendeu, a botar a cara e falar: vem aqui que nós vamos resolver junto. Eduardo, isso é pós-venda. Eduardo, você já viu aquela loja? Isso já aconteceu. Uma loja que coloca assim: não aceitamos devoluções nem reclamações. Eu não compro numa loja. Você está dizendo que aqui não tem pós-venda. Se vire com o que der de problema, o problema é seu. A garantia sou eu. Nesse caso, não sou eu, não é ninguém. Às 11h52, a gente vai se aproximando do final do programa e a gente abre aqui para as considerações finais dos nossos convidados. A gente pode começar pelo Bernd Entchev, que é Headhunter. Na verdade, esse final acho que foi realmente o ponto alto. Eu, como fico lá selecionando, normalmente recrutando executivos para as empresas, um dos grandes problemas não é o que o indivíduo promete, mas aquilo que ele efetivamente entrega depois de contratado. Isso vale para contratação executiva, vale para a compra de um carro e para tudo na nossa vida. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o indivíduo tem. Nenhuma herança provavelmente é maior do que essa herança de você ser uma pessoa reconhecida como aquela pessoa que entrega aquilo que promete. Eu acho que isso é fundamental em qualquer tipo de negociação. Quer deixar um contato para quem for caçar o caçador de cabeças? Sim. Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho um site, né, www.deberto.com.br, ou meu e-mail pessoal, berto@deberto.com.br, ou ainda o telefone 3071 5800. Eduardo Ferraz, consultor de empresas. Tinha preparado uma história, mas eu vou ter que encurtar aqui no fim, que é a pessoa que está ouvindo aí a gente e não trabalha em empresa, não faz negociação profissional no dia a dia, não vive disso. Como é que fica? Eu conto um caso real que aconteceu comigo e com a minha esposa. Quando a gente vai pro cinema, tem 10 filmes passando no shopping, né? Pertinho de casa. E aí, numa das vezes, há uns 3 anos atrás, tínhamos 2 opções. Kate Leopold, um filme romântico que eu, sinceramente, só de pensar em já me embrulha o estômago. E era a opção dela. A minha opção era um filme tão romântico quanto O Massacre da Serra Elétrica 3. Bonito, era um filme, né? Eu até choro sobre negociação. E aí, como é que fica? Ela querendo assistir Kate Leopold e eu querendo assistir Massacre da Serra Elétrica. A negociação, o consenso foi: vamos assistir Jornada nas Estrelas. Quer dizer, quando tem um num extremo e não tem outro, o bom senso manda a gente usar o meio termo. Então eu ia contar uma história comprida, fica essa curtinha. Acho que negociação é entender o outro lado, ceder uma parte e ganhar outra. Aí tem concessão dos dois lados. Tem concessão dos dois lados. Foi uma boa negociação, a gente gostou do filme. Quer deixar um contato aí, Eduardo? O meu site é www.eduardoferraz.com.br. Ali tem vários artigos que eu escrevi, tem vídeos rápidos, tem o histórico. Quem navegar lá vai achar legal. Tem lá o e-mail, os outros contatos todos, o meu e-mail, eduardo@eduardoferraz.com.br. Quem quiser pode mandar que eu respondo normalmente no mesmo dia. Maurício Stunitz Cruz.
Então, Álvaro, primeiro agradecer o convite, a satisfação estar presente nessa mesa brilhante e conversando com os ouvintes da CBN. Eu queria lembrar, quem está nos acompanhando, que você nunca faz uma última negociação. Você tem que negociar sempre sabendo que você voltará a negociar mais para frente. Para quem não gosta, é o terror pensar nisso, né? Mas a gente nasce negociando. Como a gente falou no começo do programa, Álvaro, o nenê quando chora, ele está negociando. A criança quando faz uma birra está negociando. Você quando namora, nada mais faz do que estar negociando permanentemente. Então a gente negocia o tempo inteiro. E tendo consciência que negociamos durante a vida inteira, como o Eduardo falou, como o Bernie falou, como o Pio falou, a gente preparado para negociar, sabendo que está negociando, a gente provavelmente negociará melhor, e isso será bom para nós e para quem está do outro lado da mesma negociação também. E, voltando, né, à minha observação, então a gente tem que negociar sabendo que a gente voltará a negociar. Então nunca tome tudo de uma vez, mesmo que isso seja mais interessante para você, porque realmente você vai negociar de novo, e daí a pessoa vai dizer assim, pô, aquele cara lá, ele é um sanguessuga, ele não faz concessão, então não vou negociar com ele numa próxima vez. Quer deixar um contato, Maurício? Bom, como foi dito aqui, eu sou coordenador adjunto do curso de administração da Escola de Negócios da Universidade Positivo. Quem quiser bater um papo sobre o curso de administração, sobre a Escola de Negócios, sobre a negociação propriamente dita, pode escrever para o e-mail mauricio@up de universidadepositivo.edu.br. A gente tem o maior prazer em trocar uma ideia com você. Seguindo aqui pela área econômica da mesa, José Pio Martins. Álvaro, complementando o que eu falei na minha intervenção anterior, além da pessoa precisar ter essa característica de cumprir a palavra empenhada, há uma outra que eu acho muito importante na vida e também em negociação. Quando errar, assuma, diga, errei e vou refazer o caminho, vou consertar. Essa atitude de sinceridade, inclusive para a empresa, é fundamental para o sucesso. Mas, muito rapidamente, esta semana eu tive a oportunidade de conversar com alunos, e um aluno me perguntou o que é importante como orientação para crescer na vida. É claro que ele falava do processo educacional. Eu disse, olha, há 3 pontos que são muito importantes. Primeiro, aprender a fazer. Aprender a fazer é conhecimento. O segundo é aprender a conviver. O que significa saber se relacionar com pessoas. E o terceiro ponto, aprender a aprender. Porque nesse mundo tudo está ficando obsoleto muito rapidamente. E por fim, Álvaro, eu trouxe aqui um livro... Uma referência bibliográfica. Exato. Agora. Quem quiser tratar desse assunto, eu sugiro esse livro, chamado Negociação. É o título maior, tem um subtítulo, Como Transformar Confronto em Cooperação, de 2 autores brasileiros, Dante Martinelli e Ana Paula de Almeida, da editora Atlas. É um bom livro, gostoso de ler, sobre esse tema de negociação. E esse pessoal é do curso de Economia da USP, né? Na verdade, tem várias atividades, trabalham em empresas, trabalham como consultores, dão aula também lá em São Paulo, então é um currículo bastante grande dos dois. Mas são 2 autores que trabalham há muito tempo com esse tema, que escreveram esse livro, que é um bom livro. É um bom livro. Há muitos livros na cidade, mas eu sugiro esse livro como um livro que vale a pena ser lido. E o contato do professor Pio para o ouvinte? O meu é o e-mail mais fácil que existe, pio, P-I-O, @up.edu.br. Ok, muito obrigado pela presença de todos. O CBN Debate fica por aqui, lembrando que você pode ajudar a definir temas para o programa também. Isso através do mesmo e-mail que você usa para participar aqui, cbndebate@cbncuritiba.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo sábado.